E a questão que eu lanço para vocês hoje para responder, para configurar a presença de vocês, é bem simples. Eu vou deixar ali a atividade depois para vocês, mas já adianto que a questão é: toda pesquisa que faz levantamento de números, ela é uma pesquisa quantitativa? Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa em uma escola, mas o meu objeto de pesquisa são os alunos que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem. E eu vou fazer o levantamento do número de alunos que apresentam essa dificuldade. Essa pesquisa, ela vai ser quantitativa ou vai ser qualitativa? Então, depois eu explico melhor para vocês a atividade, e é esse aí o desafio da aula de hoje. Aqui eu tenho um quadro comparativo entre a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa, ela focaliza uma quantidade pequena de conceitos, geralmente um conceito só. Já a qualitativa tenta compreender a totalidade do fenômeno, mais do que focalizar os conceitos específicos. Em alguns casos, nós não podemos conceituar a subjetividade, certo? Porque o que para mim, né, com a minha bagagem, eu tenho a visão daquele determinado objeto de estudo, uma outra pessoa que tem uma bagagem diferente, ela vai ter outra visão, certo? Então, como que eu vou conceituar e fechar aquele fenômeno em um conceito só? Tá? Então, por isso, da subjetividade, na pesquisa qualitativa. Professora, então pesquisar de forma quantitativa é mais fácil? Muitas vezes é. A pesquisa qualitativa, ela requer muito mais o pesquisador, muito mais leitura, muitas vezes, do que a pesquisa quantitativa. Pesquisa quantitativa inicia com ideias pré-concebidas do modo pelo qual os conceitos estão relacionados. Já na pesquisa qualitativa, possui poucas ideias pré-concebidas e salienta a importância das interpretações dos eventos mais do que a interpretação do pesquisador. Vejam só, esse rigor científico da tradição cartesiana de pesquisa, do positivismo, diz que o pesquisador ele precisa ser neutro ao seu objeto de estudo, ao seu objeto de pesquisa. Ele não pode colocar ali as aspirações, ele não pode colocar ali a vivência dele, ele precisa ser neutro. É como se ele não existisse naquele momento, ele só está manuseando alguns procedimentos e aplicando aquilo que ele sabe de algum método para chegar a algum resultado. Isso é fácil quando a gente trabalha com pesquisa quantitativa. Já na pesquisa qualitativa, de certa maneira, o pesquisador vai estar inserido nessa pesquisa. Mas ele precisa ter em mente que não são as ideias da cabeça dele que farão a interpretação daquele fenômeno. Ele precisa ter uma bagagem teórica, um respaldo teórico para então fazer essa interpretação daquele fenômeno. Tudo bem? Por exemplo, eu apliquei uma entrevista a professores de ciências do ensino fundamental 1 sobre este caso de pandemia que está acontecendo. Como que eu vou fazer a interpretação dessa entrevista? Eu vou categorizar com base no que os teóricos me falam de acordo com as minhas questões. Eu vou fazer um comparativo com aquilo que já tem escrito, certo? Então, é neste momento que o pesquisador ele tem que mostrar que ele tem leitura e que é ali que ele vai falar que ele sim seguiu um rigor metodológico e que aquelas ideias que ele pôs no papel não surgiu somente da cabeça dele. Pesquisa quantitativa. Coleta de dados mediante condições de controle. Muitas vezes a pesquisa quantitativa pode ser realizada dentro de um laboratório.
ou a campo também, né? Eu vou dar o exemplo aqui de uma pesquisa que eu fiz na graduação, que era o levantamento de bioindicadores do solo. Eu tinha um espaço delimitado para fazer a coleta das porções de solo, para então separar os bioindicadores. Era um espaço onde havia o plantio de aveia e azevém. E era um espaço delimitado por uma cerca mesmo. Eu não me lembro quantos metros tinham, mas era um espaço delimitado. E ali, então, eu tinha controle da situação. Já na pesquisa qualitativa, ela não tenta controlar o contexto da pesquisa. Ela não vai influenciar, porque ela quer justamente interpretar o que acontece no meio social. Certo? Ela quer captar esse contexto e ela quer entender este fenômeno que já existe, que está ali. Ela não vai controlar para que alguma coisa aconteça para depois ela pesquisar. Não. A coisa já está acontecendo, já aconteceu e eu vou pesquisar. A pesquisa quantitativa enfatiza a objetividade na coleta e análise dos dados, trazendo, obviamente, dados matemáticos. É objetivo, né? 2 mais 2 é 4, não muda. E na pesquisa qualitativa, vai enfatizar o subjetivo do fenômeno, tentando compreender e interpretar aquelas experiências que estão ali acontecendo. E tentando padronizar, gerar um padrão, né? Nem sempre é possível, mas tentando fazer esse padrão, para fazer comparações e possíveis intervenções naquele fenômeno. Pesquisa quantitativa, ela faz dados numéricos, mas ela precisa ter testes estatísticos também. Não é somente fazer o levantamento do número de pessoas, mas ela precisa aplicar testes estatísticos, porque ela vai ter uma comparação com aqueles padrões que eu havia falado para vocês, né? Eu tenho já determinado, pré-estabelecido, algumas variáveis e aí eu vou fazer a comparação. Já na pesquisa qualitativa, analisa as informações narradas de uma forma organizada, mais intuitiva. Organizada da maneira que eu falei para vocês, seguindo o rigor metodológico. Se eu vou aplicar uma entrevista ou um questionário, eu vou analisar aquelas questões a partir da análise de conteúdo, a partir da análise de discurso. Eu tenho um procedimento metodológico para seguir para que aqueles dados me resultem numa pesquisa científica, certo? Agora, a classificação da pesquisa quanto à natureza da pesquisa. Existem duas maneiras de classificar a pesquisa quanto à natureza. A pesquisa básica, que o objetivo é gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais. Então, a pesquisa básica resultado da pesquisa básica são estudos predominantemente teóricos. Aprofundamento de conceitos que já existem, mas teoria. Não pretende transformar a realidade. E os problemas de pesquisa não são relacionados com uma situação concreta. A pesquisa básica, ela está classificada, né? Ela, na verdade, pode ser classificada em pura ou estratégica. A pesquisa básica, né? A pesquisa de natureza básica pura é 100% teórica. Já a pesquisa de natureza básica estratégica tem um conhecimento sendo desenvolvido que pode ser utilizado. Não quer dizer que o pesquisador ele vai aplicar, mas ele vai desenvolver alguma coisa, algum livro, algum jogo para poder ser aplicado. Por exemplo, eu faço um levantamento de jogos para alfabetização. E, juntamente com o meu aparato teórico e com as pesquisas recentes que vem falando sobre a alfabetização, né, na contemporaneidade, eu elaboro um jogo, mas eu não aplico esse jogo. Eu só elaboro esse jogo para aplicação. Eu não vou a teste, certo? É uma pesquisa básica estratégica, porque ela não foi a campo, não
não colocou em prática, mas desenvolveu uma estratégia. Com relação ainda à natureza, a pesquisa pode ser aplicada. Aí sim. Geralmente a pesquisa aplicada ela vem depois da pesquisa básica, desse levantamento teórico. A pesquisa aplicada ela tem como objetivo resolver um problema, né? E tentar solucionar. Vai gerar produto. Por exemplo, nós temos no Brasil uma modalidade de mestrado que é o mestrado profissional. O mestrado que eu fiz na área de ensino de ciências, lá na Unicentro, foi um mestrado profissional. Todo o mestrado profissional, ele tem como objetivo fazer uma pesquisa e gerar um produto. Então, nós tínhamos que fazer esse levantamento teórico, levantar essa problemática e tentar resolver essa problemática e colocar em prática. Então, visa solucionar algum problema que já é conhecido e demonstrado desde o início da pesquisa. Os problemas eram aqueles que a gente já sentia em sala de aula, porque todos nós ali, a maioria já eram professores, já estavam atuando em sala de aula, certo? Por exemplo, a minha pesquisa gerou um produto educomunicativo. Eu montei uma cartilha, eu fiz primeiro um levantamento das dificuldades que os professores tinham com relação a novas, nem tecnologias, mas metodologias ativas. A partir da entrevista que eu fiz com eles, dos questionários que eu apliquei, do estudo no PPP, né? Todo esse levantamento teórico, documental, entrevista, enfim. Eu, então, gerei este produto. Eu apliquei este produto com eles me deram um feedback, eu melhorei este produto e este produto hoje está disponível para qualquer professor que queira aplicar e desenvolver uma metodologia na área da educação ambiental, que foi a minha pesquisa, entenderam? Com relação aos objetivos, então a pesquisa com relação aos objetivos pode ser exploratória, descritiva e explicativa. A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito, a construir hipóteses. Então, a grande maioria dessas pesquisas envolve levantamento bibliográfico. Na verdade, a pesquisa qualitativa toda ela tem um levantamento bibliográfico, porque nós vamos desenvolver um referencial teórico, certo? Então, levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Pesquisas exploratórias, geralmente, elas utilizam como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. São exemplos de pesquisa descritiva, estudo de caso e análise documental. Já a pesquisa explicativa preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Ou seja, esse tipo de pesquisa explica o porquê das coisas através dos resultados oferecidos. Eu já tenho o fenômeno, ele já aconteceu e eu vou lá pesquisar e tentar entender o porquê que aconteceu, certo? Então, eu vou descrever esse fenômeno, eu vou descrever esse evento que aconteceu e tentar explicar. Por exemplo, como é o caso do trabalho da Gabriela, né? Inicialmente, que eles haviam pensado sobre a evasão escolar. Se eu fizer um levantamento da evasão escolar, eu tenho esse fenômeno, mas eu vou buscar saber o porquê. É uma pesquisa explicativa. Tudo bem? Pessoal, então, com relação à classificação da pesquisa, vocês já podem classificar a pesquisa de vocês quanto a, né? Claro, como eu falei para vocês, toda aula nós vamos melhorando, eu vou corrigindo, vou dando feedback para vocês e vou fazendo questionamentos que fazem vocês melhorar o projeto de pesquisa de vocês. Então, vocês vão classificar com relação à abordagem, à natureza e os objetivos. O procedimento metodológico, os tipos de procedimento metodológico serão abordados na próxima aula.
Eu farei as videoaulas explicando cada um para vocês, tá? De forma rápida. E vou passar um texto também para vocês fazerem a leitura para aprofundar esses conceitos para vocês, então, decidirem que caminho seguir para responder a problemática de pesquisa já levantada. Com relação, então, aos procedimentos, nós temos aí os que são mais utilizados na pesquisa qualitativa, que é a pesquisa experimental, pode ser, na verdade, a pesquisa qualitativa e quantitativa. Experimental é mais quantitativa. Pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo, pesquisa ex post facto, pesquisa de levantamento, estudo de caso, pesquisa participante, pesquisação e pesquisa etnográfica. Então, esses procedimentos serão abordados na próxima aula. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, né, hoje à noite. Um abraço a todos e até a próxima aula, pessoal.